Primeira coisa, vitamina D, o que que é? É uma vitamina? É um hormônio? É engraçado, né? Porque ganha o nome de vitamina D, mas na verdade ela não é exatamente uma vitamina. Por que que a vitamina D é tão importante? Então, a gente tem ações que são ósseas e ações que são aí já não ósseas da vitamina D, né? Pra dizer que ela importa em quase tudo, né? Uma coisa básica que a vitamina D faz é trazer esse cálcio que eu uso, que eu tenho da minha alimentação, para ser absorvido e chegar ali no meu ossinho. Então, a principal fonte de cálcio ainda são os derivados lácteos, o leite e os derivados lácteos. Não que ele não esteja presente, como eu disse, nas folhas verdes escuras, no gergelim, uma série de outros alimentos que são de origem vegetal. O problema é que a gente acaba quelando por conta dos fitatos, ou seja, a gente acaba não absorvendo isso no intestino de forma adequada quando a fonte é vegetal. E os pacientes que têm alguma intolerância à lactose? Isso. Esses alimentos sem lactose também têm o mesmo teor de cálcio? Tem, eu costumo falar que o leite tem no mínimo 4 elementos. Então ele vai ter a gordura, que se eu faço um leite desnatado, o que eu tirei foi a gordura. Tem o açúcar, que é a lactose. Se eu tirar a lactose, eu tirei o açúcar do leite. Ele continua tendo cálcio e proteína. Então tudo que eu preciso pro meu músculo, o que eu preciso pro meu osso, continua lá. Mesmo ele sendo desnatado e sem lactose. Porque eu tirei a gordura, tirei o açúcar, ele continua tendo cálcio e proteína. É assim, na natureza tudo em equilíbrio. Não funciona a regra do quanto mais melhor, porque o excesso da vitamina D, a intoxicação pela vitamina D, ele é um problema grave. Eu tenho muitos pacientes que vêm no consultório e falam: doutor, eu quero tomar vitamina D porque eu ouvi dizer que ela ajuda no emagrecimento. Doutora, conta pra gente, é mito ou verdade? Nossa! Olha... Muito boa noite, estamos iniciando então o terceiro podcast do Endocast, um podcast que é feito para você que busca informação com evidência, né, na medicina, de forma clara, direta e sem enrolação, né? Então aqui a gente discute sobre mitos e verdades, sobre dúvidas que são muito comuns, que a gente faz pesquisa no Google, né? E de forma clara, tá certo? E hoje eu tenho um prazer imenso de receber a doutora Monique Nakayama Oe. Ela é endocrinologista formada pela Santa Casa de São Paulo. Ela tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina, e hoje também é professora do programa de pós-graduação de endocrinologia da Unifesp. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Eu é que agradeço a oportunidade, o convite e esse tempinho para a gente conversar sobre mitos e verdades, sobre questões que a gente às vezes nem se pergunta o que é verdadeiro, o que é falso, sobre vitamina D, cálcio, né? Então vai ser muito bom a gente ter esse tempinho para conversar aqui a respeito. Perfeito. Eu costumo dizer que a gente vive na era da informação, mas junto com informação também tem muita desinformação, né? Então, esse é o objetivo aqui de a gente estar tendo essa conversa aqui hoje, que hoje vai ser esse o foco. Então, vitamina D, cálcio e por que tudo isso é tão importante para a saúde óssea. E para a gente começar, doutora, eu queria saber assim, primeira coisa, vitamina D, o que que é? É uma vitamina? É um hormônio? Explica um pouquinho pra gente. É engraçado, né? Porque ganha o nome de vitamina D, mas na verdade, ela não é exatamente uma vitamina, né? Porque vitamina, por conceito, é uma substância que é importante, mas que o nosso corpo sozinho não produziria. Então, as vitaminas são chamadas assim porque a gente vai precisar tê-las a partir de alguma fonte alimentar. Assim é a vitamina C, então a gente tem várias outras vitaminas que estão aqui que a gente precisa se alimentar de forma adequada para que a gente tenha o nível adequado dela. O problema é que a vitamina D, curiosamente, a gente produz. Então, ela não é conceitualmente uma vitamina, porque a gente conseguiria fazê-la, né? Mas acabou ganhando esse nome e a gente acaba chamando ela assim, embora ela seja mais um hormônio do que exatamente uma vitamina. Legal. Então já tiramos aí nossa primeira dúvida, né? E a gente sabe, né, que o sol é super importante para que a gente consiga produzir a vitamina D, doutora. Então, olha só que interessante. A gente produz desde que a gente se expõe ao sol. Porque é na nossa pele que a gente tem um substrato que vai virar vitamina D sob a ação do sol. E detalhe, não basta ser só um solzinho, ele tem que dar uma ligeira bronzeada. E aí é que é difícil, porque nem sempre a gente tem o tempo adequado para se expor. Se a gente falar, né, que hoje em dia a gente tem esse tempo de tomar 15 minutinhos de sol todos os dias, na nossa vidinha corrida, às vezes isso é um problema mesmo. E não é só isso.
também depende da roupa que a gente usa. Depende se eu uso protetor solar ou não. Então, que bom que todos estamos muito, assim, já educados a utilizar protetor solar, porque isso diminui mesmo o risco de câncer de pele, até de rugas precoces. Mas na hora que eu uso um filtro solar, eu também bloqueio uma parte da produção dessa vitamina D na nossa pele. Então, não vamos comprar briga com dermatos, né? Acho que a gente pode fazer as duas coisas. A gente pode fazer a prevenção do câncer de pele e a gente pode ter os níveis normais de vitamina D. Só que talvez, a depender do lugar onde eu more, talvez eu precise tomar essa vitamina D. E aí eu já aproveito para dizer por quê? Porque a, a exposição que a gente pode conseguir ao sol vai depender de onde você mora no nosso planetinha. Então, se você mora em determinadas regiões em que a incidência do sol é menor, a natural produção de vitamina D que a gente teria pela pele vai ser menor. Então, a gente talvez tivesse que se expor mais tempo nesses lugares, então é difícil você equacionar. E num país com dimensões continentais como a nossa, faz muita diferença o sol que eu tomo em Recife do sol que eu tomo em Porto Alegre, né? E no meio do caminho aqui em São Paulo. Então, essas áreas de maior ou menor incidência de raios UV para a produção de vitamina D, no fim das contas, vão dar diferença na hora que você dosa no seu sangue. Por isso que às vezes a gente realmente precisa medir e suplementar, a Uhum. depender de que parte a gente mora, né, no país. Tem uma variação também de acordo com o que a gente chama de sazonalidade. Então, dependendo da época do ano, você produz mais ou menos, né? Então, aqui em São Paulo, falando especificamente daqui, a gente já tem estudos que vão mostrar que na estação após o verão, que é março, abril, você está no ápice da tua vitamina D. Mas na estação após o inverno, que é lá por outubro, novembro, você está no menor valor. Então, quando a gente for falar, por exemplo, do nível que a gente quer de vitamina D, às vezes eu consigo esse nível assim, desde que eu esteja no verão. Só que daí, de abril a outubro, ele vai caindo. Então, às vezes eu preciso de uma suplementação, porque só o sol, nessa época do ano aqui, não vai dar conta, né? Uhum. Então, tem um estudo bonito do Dr. Sérgio Maeda que vai ver essa questão dessa sazonalidade, dessa exposição também, né, do estilo de vida que a gente tem. Uhum. Eh, o Dr. Sérgio ele fez um estudo onde ele estava fazendo a dose, olhando, né, os valores de vitamina D nas pessoas idosas que estavam em casas de institucionalizados, né, e ele precisava comparar com pessoas normais. Aí ele foi buscar os normais lá na faculdade, entre os médicos e os residentes, para perceber que os normais estavam piores do que os idosos, né, os alunos da faculdade, os residentes, estavam com a vitamina D pior. Por Uhum. quê? Porque apesar de morarem na mesma cidade e fazer a coleta na mesma época do ano, os alunos, os médicos, eles não estavam se expondo ao sol. E aí, não adianta eu morar num lugar que tem sol se eu não tô lá, né? Então a gente acaba não fazendo. Ou na estação do ano inadequada, ou com roupa. Se tá saindo na rua, tá andando, mas tá de avental, tá de manga longa. Então, tudo isso vai fazer com que a vitamina D muitas vezes não esteja no nível que a gente deseja para que a gente tenha mais parâmetros saudáveis, né? Legal, doutor. E aproveitando, o tom de pele muda? Sim, então, quando a gente tem a tez um pouco mais morena, a tendência é que a gente filtre um pouco, barre um pouco esse bronzeamento. Então, na hora que eu bronzeio menos, eu também faço menos vitamina D. A Uhum. gente fala, né, quem tem a pele mais clara acaba tendo uma produção de vitamina D mais fácil, porque um raiozinho de sol vira vitamina D. Agora, quem tem a pele mais morena, daí vai ter mais dificuldade em fazer essa conversão na produção da vitamina D sob o estímulo da luz do sol. Legal. E doutor, explica um pouquinho pra gente, por que que a vitamina D é tão importante? Então, a gente tem ações que são ósseas e ações que são aí já não ósseas da vitamina D, né? Para dizer que ela importa em quase tudo, viu? Ela tem serventia do fio do cabelo ao dedão do pé, então vai bem que a gente tenha ela plena, né? O que a gente precisa de forma muito categórica é na saúde óssea. Então, não adianta eu comer um tijolo de cálcio querendo que ele vá para o osso, se a vitamina D for baixa, porque eu não vou absorver esse cálcio, né. Então, uma coisa básica que a vitamina D faz, é trazer esse cálcio que eu tenho da minha alimentação
para ser absorvida e chegar ali no meu ossinho, né. E por que que isso é tão importante? Porque a saúde óssea da gente importa muito. Olha só, se tudo der certo, acho muito provável que viveremos até 90 a mais, Uhum. né. Então eu falo, até quando a gente vai viver, a Deus, né, é Deus que resolve, mas o como eu vou chegar lá, um pouco eu escolho. E quando eu escolho ter parâmetros de vida mais saudáveis, quando eu escolho ter uma alimentação, atividade física, sabe, uma série de, eh, escolhas conscientes que a gente faz na nossa vida, eu também vou semeando aqui uma senescência mais bem-sucedida, né. Então, se tudo der certo, chegaremos lá e bem, né. E eu falo, todo mundo vai querer chegar nos seus 90 a mais, tomando seu banho sozinho, esquentando sua comidinha sozinha, podendo fazer seu mercadinho, né. Mas isso vai ser merecimento. Então, isso é uma conquista. É uma conquista a gente ter a nossa essência bem-sucedida e é uma conquista a gente ter a nossa independência e a nossa autonomia, tá? E essa conquista a gente começa agora, né? Não importa se a gente está nos nossos 40, 50, 60, 70, a todo momento a gente está escolhendo amanhã estar independente. A gente está escolhendo ter essa autonomia. E faz parte dessa autonomia eu estar plantada nesses meus 2 pezinhos de pé e não quebrar. E para a gente não fraturar, para a gente manter essa independência, é que faz tanto sentido a gente se preocupar com cálcio e vitamina D, né. Então essa vitamina D hoje me importa, porque lá no futuro eu vou querer manter minha autonomia e minha independência. Isso para falar só do ossinho, né. Ela importa para uma série de outras funções também fisiológicas, que embora às vezes a gente não tenha tanta força de evidência, a gente tem bastante estudo que mostra proteção. Então a gente vai ter uma proteção diminuindo o risco de desenvolvimento de diabetes, a gente vai ter uma proteção diminuindo o risco de mortalidade. É que todos esses estudos, a gente fala, são estudos não de intervenção, são estudos de associação, né? Uhum. Qual a diferença? Intervenção é quando você dá a vitamina D e você vai observar o que aconteceu. Então, às vezes, é difícil você dar isso e fazer um estudo que leva 50 anos para ver o que que aconteceu com a pessoa. Mas você consegue fazer um estudo de associação e ver que a pessoa que teve um problema e a outra que não teve, dosar a vitamininha D deles e falar assim: olha, quem teve o problema tinha vitamina D mais baixa e quem não teve tinha vitamina D mais alta. Então, muitos estudos são assim, né? Hoje são estudos de associação. Então, a gente tem muitos deles que vão nos dar o norte dizendo que a vitamina D, estando plena, ela é protetiva. Ela vai me proteger da mortalidade, vai me proteger, vai melhorar a minha imunidade. Então, manter a vitamina D plena faz com que eu tenha uma saúde melhor, né. Então acho que isso vai dando pra gente uma vontade aí maior, uma boa vontade de cuidar dela, De né. cuidar da vitamina D. Isso. Excelente. E existem sinais e sintomas de deficiência de vitamina D? Ai gente, então, o duro é que essas coisinhas são tão quietinhas, né, a gente não percebe não. A gente não percebe esses níveis, eu não percebo se a gente tá com ela no nível que eu preciso ou não, então a gente vai precisar se dedicar um pouquinho, dependendo do tempo, a gente vai precisar dosar, né, ou às vezes até nas populações que são de mais riscos de não estarem com ela bem, de suplementar mesmo. Por Uhum. exemplo, a criança, né, a criança ela precisa usar vitamina D para esse crescimento e a gente não fica dosando toda hora, e a gente suplementa, né. A mulher gravidinha, idem, idem, ela momento em que ela precisa estar com a vitamina D plena, porque ela vai fazer um esqueletinho inteiro dentro dela, já basta cuidado dela, não ter um serzinho ganhando um osso inteiro dentro do corpinho dela, ela precisa ter a vitamina D plena. A gente precisa pensar nas mulheres na pós-menopausa, nos indivíduos idosos, então é difícil porque como não vai dar sintoma, a gente vai precisar suplementar, e mesmo que às vezes a gente não consiga dosar, essas pessoas que estão mais de risco talvez mereçam, mesmo que eu não consiga dosar certinho, né. Uhum. Então a criança até 2 anos, a mulher que está gestante, a mulher que está amamentando, mulher na pós-menopausa, o indivíduo com mais idade, né. Tem pessoas de mais de risco de desenvolverem osteoporose, fratura, que mereceriam utilizar, mesmo que eu não consiga ficar dosando ali muito certinho não. Uhum. E aproveitando já então, doutora, que a gente já entrou nesse tema, quais que são os grupos de maior risco de deficiência? Então,
de deficiência a gente pode falar, né, o que foi lembrado, né, as pessoas que têm ali a pele menos clara, que têm a pele mais escura, as pessoas que trabalham muito confinadas também, né, Uhum. então grupos que a gente já classicamente sabe que não vão se expor, dependendo também de onde você mora. Então são pessoas que a gente tem mais probabilidade de que ela esteja baixa. E às vezes até por questões religiosas, né, assim, o hábito, né, de usar mesmo pra gente, né, tem se você for pensar, as freiras estão sempre cobertas, né, as pessoas que às vezes precisam usar o véu, elas vão estar com muito pouco parte exposta, né, vai fazer uma caminhada, mas estão sempre muito cobertas, então são pessoas que têm mesmo um risco maior. E os obesos também, porque como ela vai diluindo na gordura, às vezes ela não tá no teu sangue para conseguir fazer todas as funções, ela fica ali sequestrada no tecido adiposo, então a pessoa que tem mais peso muitas vezes pode ter mais deficiência de vitamina D também, tá, então lembrar. Pessoas que fizeram cirurgias, que tiveram, hã, quando você opera, às vezes, o intestino, o estômago e que você não consegue absorver todos esses nutrientes, também. E uma coisa importante, você sabe que existe fonte alimentar de vitamina D. É Uhum. que o nosso consumo é que vai ser um pouco difícil, porque a vitamina D vai estar nos peixes de água fria. Então, salmão tem vitamina D? Tem, só que ele tem que ter passado frio para fazer vitamina D, então não pode ser o peixe de cativeiro. Uhum. Então bacalhau, tá, mas aí a gente come bacalhau só na Páscoa, então assim, não é o tipo de coisa que tá no nosso cotidiano, né. Cogumelos irradiados, teria, mas também a gente talvez não saia comendo isso todos os dias. Então, na alimentação até que a gente tem alguns alimentos que são ricos em vitamina D, sim, mas talvez eles não estejam presentes na nossa rotininha alimentar com muita Uhum. frequência. Pensando no país que a gente mora mesmo, né. Uhum. Por isso o sol passa a ser importante e na ausência dele, fazer uma suplementação mesmo, né. Sim. E uma coisa que é interessante, né, que a gente fica pensando, né, no Brasil, que tem Sim. sol, né, praticamente o ano inteiro, quando a gente compara com, por exemplo, países nórdicos, né, que chove muito, que tem pouca exposição ao sol. Por que que a nossa população tem tanta deficiência, né? Então, e você sabe que isso por exemplo, em países, como você falou, nórdicos, em que você tem certeza que você tem uma baixa, exposição, na verdade uma baixa incidência de raios UV para fazer vitamina D, é política governamental suplementar a comida. Então, você vai ver ali o leite já é suplementado com vitamina D, o iogurte é suplementado com vitamina D, então faz parte de uma política, na verdade é populacional mesmo, né, do país de suplementar o alimento. Agora aqui, olha que diferença, né, se você morar em toda a região norte e nordeste, a tua vitamina D vai estar ótima, mas se você fizer do sudeste para o sul, então difícil você ter uma política governamental que pudesse dar conta de contemplar tantas diferenças, assim, como eu falo, né, num país que tem dimensão continental mesmo, então é difícil mesmo. Então é Uhum. engraçado porque às vezes, se você olhar na Europa, a média da vitamina D dos europeus chega a ser maior nos países escandinavos do que às vezes os países mediterrâneos, porque é política governamental desses países nórdicos de suplementar. Uhum. Mas às vezes os mediterrâneos, exatamente porque tem sol, não é. Então Uhum. fica engraçado mesmo, né, porque às vezes no lugar que tem mais sol, a vitamina D é menor do que naquele que admite que como não tem, todo mundo vai ter pela alimentação. Uhum. Então e aí, é difícil a gente acertar isso para o país mesmo, né, então a gente teria que ter várias políticas no país, dependendo do estado, faz parte, dependendo então, e aí a fábrica que produziria para o Brasil todo vai ficar difícil, né, não, se Uhum. você vai mandar esse leite para São Paulo, ele tem que ter vitamina D, mas se for esse leite para Recife não precisa, não vai ter jeito de fazer isso, né. Por isso que vai ficar um pouco pra gente, ao saber que a gente tem essas diferenças, da gente cuidar mesmo. Tem um trabalho muito bonito da Ângela Leal, que ela fez assim, ela por um ano, ela tinha umas ampolas que imitam o que a nossa pele faz sob o sol para fazer vitamina D. Então tinha ali um produto que você colocando no sol ia fazer a conversão. E aí, por um ano inteiro, gente, ela trazia essas ampolas, deixava uma em Fortaleza e uma em São Paulo. Por um Mentira. mês então todo um fim de semana por mês, durante o ano inteiro, tá. Uhum. Por quê? Pra gente olhar o que estava acontecendo no nosso país, na produção de vitamina D, se você expusesse na mesma hora do dia, pelos mesmos minutos, na mesma época do ano, mas em 2 cidades diferentes. E, gente, os gráficos da vitamina D são todos diferentes, Uhum. né. Então, lá em Fortaleza, ela é constante, não importa a época do ano, não importa.
É, mas agora aqui não, ela flutua. Uhum, Então, para o mesmo tempo de sol, para a mesma época do ano, para a mesma número de horas que você deixava ali, você vai ter uma flutuação por causa do lugar. Então fica difícil, né? Como é que uhum, você acerta o quanto você tem que experimentar? Porque vai depender de onde ela está, uhum, né? Então, mas é desafiador mesmo. Por isso que às vezes é mais fácil a gente de tempos em tempos dar uma medida para poder experimentar, principalmente se a gente morar do sudeste para o sul do país mesmo. uhum. E tem os detalhes, né? Além disso, tem variações individuais também. Se eu puser a vovó e o bebê para tomar sol na mesma hora, no mesmo lugar, né? Vai tomar um solzinho no parque, a vovó leva o netinho. A produção da vitamina D, pelo tempo de exposição de ambos da mesma hora, vai ser diferente, porque a fotoisomerização da pele muda também com a idade. Então, o bebê vai fazer mais do que uma pessoa com mais idade. Então, Uhum, até isso é um fator individual também, uhum, né? Então, às vezes é duro a gente acertar essa continha, viu? uhum, De quanto a gente precisa exatamente desse sol, por quanto tempo, em que lugar. Então, às vezes é mais fácil a gente acabar ofertando a vitamina D para a gente atingir o nível que é protetor mesmo. uhum. Muito interessante, doutora. Então, aqui a gente acabou conversando sobre a importância da região onde a gente vive, Sim. mas também da individualidade, né? É, Então, desde é. faixa etária, tom Isso. de pele, a forma como a gente tem a nossa rotina, se a gente Roupa, está acostumado, né? É, né, a se expor mais ao sol ou menos, porque tem pessoas que fazem muita atividade ao ar livre, tem exato. pessoas que não. Tem pessoas que fazem atividade ao ar livre e se protegem mais com protetor solar, pessoas que Isso. menos, É. né? Então, realmente fazer uma política pública Para todos vai seria muito ficando complicado. ainda mais um país que, graças a Deus, tem tanta miscigenação, né, tanta gente diferente, tanto tom de pele diferente, né. Uhum, Eu que sou meio japa aqui, então, assim, né, como é que fica a minha pele, né, é da que faz, a que não faz. Então uhum. tudo isso vai mudando, né, vai tornando muito particular o que é essa produção mesmo. Uhum. E aí é legal a gente já entrar nesse ponto, que mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento e como fazer essa reposição, mas então fica muito difícil a gente fazer uma prescrição para o paciente dizendo você vai tomar sol por tantos É, minutos de tal horário a tal horário. nossa, eu não sei se é mais difícil prescrever ou fazer, né. É Que daí você realmente tá uma no boa pergunta. aí você fica pensando: "Bom, eu tô indo no verão, você prescreve tanto". Aí você sai lá fora, aquela baita nuvem, né, porque a nebulosidade, a poluição, né, você vai fazendo camadas em que você esse raio ultravioleta também não chega tão acertadinho assim na gente, né. Então Uhum, tudo isso muda muito. Então, as 2 coisas são difíceis, a gente acertar essa prescrição do quanto, né, como também ter certeza de que naquele dia eu vou conseguir, uhum, né. Então tudo isso vai ficando mais difícil também. uhum. Perfeito. E antes da gente avançar um pouquinho, doutora, explica pra gente qual que é a relação do cálcio, da vitamina D e da saúde óssea. Então, você Ah, já ótimo. comentou que a vitamina D ajuda na absorção intestinal ali do cálcio, né? Isso, é uma ótima pergunta, porque assim, a gente fala, né, o tijolinho que constrói o meu ossinho, ele é feito de cálcio, né, então como é que eu vou construir esse osso, se eu não estiver dando para ele esse tijolinho? A grande questão é aonde está esse cálcio, né? Ele está na natureza abundante. Além dos derivados lácteos, que é a nossa principal fonte, ela também está nos vegetais, nas folhas verdes escuras, no gergelim. O problema todo é como é que eu aproveito isso pelo meu próprio intestino. Então, a principal fonte de cálcio ainda são os derivados lácteos, o leite e os derivados lácteos. Não que ele não esteja presente, como eu disse, nas folhas verdes escuras, no gergelim, uma série de outros alimentos que são de origem aí vegetal. O problema é que a gente acaba quelando por conta dos fitados, ou seja, a gente acaba não absorvendo isso no intestino de forma adequada quando a fonte é vegetal. É mais fácil que eu o faça dentro de um contexto de ingestão de fonte láctea, tá? E aí eu vou ter que até aproveitar e falar, porque às vezes a gente tem o conceito, tudo bem, doutora, eu não consigo tomar um leite, mas eu consigo tomar aquele leite de amêndoa, né? Na verdade, não é tão leite exatamente, porque a amêndoa não produz leite, mas é uma bebida que faz mesmo um papel, até assim, da cor, da consistência, muito parecida com leite, e que pode ser enriquecida com cálcio. Amêndoa, castanha, arroz. Mas o aproveitamento disso pelo meu intestino não é igual
do que seria realmente de um leite mesmo, né. Então, assim, quando você lê lá na caixinha, por exemplo, né, que, um copo tem 250 miligramas de cálcio, se for de origem vegetal, a tendência é que não me entre exatamente esses 250. É melhor do que zero, né, é melhor do que eu não usar nenhum, mas ele não é tão eficiente quanto um leite mesmo, e que uma canequinha dessas vai ter exatamente esses 250 miligramas de cálcio. E para nossa saúde óssea, assim, a quantidade de cálcio, nossa alimentação vai mudar. Da criança, do adolescente, do adulto jovem, da mulher gestante, da mulher que está amamentando, até o idoso. Mas a gente vai precisar pensar mais ou menos, né, se a gente pudesse, principalmente nas pessoas que têm um pouco mais de risco, que seria risco o quê? Risco de não conseguir fazer essa saúde óssea, né, de pensar em torno de 1000 miligramas de cálcio ao dia, isso seria importante, né. Então, tanto na criança e no adolescente que está em crescimento, quanto na mulher na pós-menopausa, quanto na gestante, quanto no idoso, a gente tem que ter uma oferta boa de derivados lácteos. E quanto será essa oferta para a gente tentar chegar mais ou menos perto do que a gente precisaria? 1000 miligramas. E na prática, como é que eu faço 1000 miligramas de cálcio ao dia? Olha, é bastante. Seriam 4 porções de derivados lácteos no dia. Para dar uma facilitada, a gente pode até considerar, como eu disse, as verduras, as frutas, uma alimentação rica e variada. Vamos falar que ela já contempla aqui 250. Então, vão faltar 3 porções. O que é uma porção? Uma porção seria assim: se eu pensar num queijinho, um queijo branco, uma fatia de queijo branco da grossura de um dedo, é uma porção. Um copo de leite é uma porção. Uma porção de iogurte, né, um potinho de iogurte é uma porção. Então, assim, eu teria que dizer que a gente teria que comer, tomar um copinho de leite, tomar um iogurte no dia, comer uma fatia de queijo, ou comer 2 fatias de queijo branco e um copinho de leite. Então, eu teria que ir variando, mas eu teria que ter uma oferta de até 3 dessas entradinhas, assim, no dia, para eu ter o tal dos 1000 miligramas de cálcio ao dia, então não é pouco. E Na acho dieta do brasileiro, né, a gente não tem muito hábito, diferente muitas vezes do americano que almoça tomando um copo de leite. Se a Uhum. gente fizer um inquérito, tem um trabalho, né, do Marcelo Pinheiro, que é um reumatologista, que foi fazer um inquérito alimentar do brasileiro. A gente consome, em média, no máximo ali em torno de 600 miligramas de cálcio. Então, assim, acaba que fica faltando um pouco mesmo, né. Uhum. Algumas diquinhas práticas, assim, a gente oferece. Se você gosta de tomar um leitinho com café de manhã, a gente fala: compra uma latinha em pó de um leite desnatado, pega uma colher desse pó e põe dentro do seu próprio leite, porque daí um copo viram 2. Aí fica faltando só uma fatia de queijo. Às vezes você bota ali uma fatiazinha de queijo na saladinha do almoço e resolve a situação, né. Mas aí eu já tive o capricho de pensar que isso é importante. E aí, às vezes, o jeito é fazer, pega um queijinho no café, pode pegar uma fatia de queijo e colocar, né, fala: "Pega uma fatia de queijo branco, pica aqui, coloca um orégano, azeite, põe numa saladinha", né, às vezes uma mussarelinha de búfala ali que você coloca com tomatinho, manjericão numa salada. Eu falo: "É engraçado porque você vai no restaurante, se você tiver ali com uns queijinhos do lado, você põe. Em casa a gente não põe, né, por quê? Porque não tem, então é questão de comprar, né. Uhum. E a gente não precisa então tomar só o leite, um queijo vai uma fatia 2 fatias de um queijo mussarela já me ajudam bem. É que a gente não fica falando tanto do queijo amarelo, porque ele tem muito colesterol, mas na verdade ele tem o dobro de cálcio do queijo branco. Então assim, para quem tá de boa de colesterol e puder consumir um queijinho amarelo, ele tem o dobro de cálcio do que um queijinho branco, então também pode utilizar. A gente só Uhum. fala para não abusar demais, porque a gordurinha vai subindo, né. Uhum. Mas a gente precisa entender essa fonte rica nutricional, que é o derivado lácteo, como um resgate para nossa saúde óssea mesmo, né. E talvez trazer ele um pouco mais para a rotina. Uhum. Assim, a gente precisa andar mais com os mineirinhos, né, que curtem um queijinho, isso ajuda. E aí um pedaço pequeno, vai bem, porque, assim, a quantidade de leite que vai para fazer um queijinho é bastante, então um pouquinho que você comer no dia, já me ajuda bastante. Então, às vezes, não precisa ser só o leite. Se você gostar do iogurte, gosta de uma coalhada, né, tem gente que adora fazer a coalhadinha em casa, então ótimo. Tudo isso vai me trazer uma fonte que vai sustentar esse meu osso até lá na frente.
para que a gente tenha essa independência, essa autonomia que a gente tanto deseja. É isso aí. E aí acho que vale comentar também, né, doutora, que o ideal é que essas porções sejam fracionadas. Isso, melhor do que ficar comendo tudo numa levada só, é você ofertando isso ao longo do dia, porque assim a gente consegue que o corpo vá absorvendo, de pouquinho em pouquinho, ele vai absorvendo e a gente vai nutrindo melhor, Uhum. né. Existe a situação de pessoas que não conseguem fazer essa ingestão, né. Então fala assim: "Ai, mas eu não gosto, eu não tenho o hábito", então dá até pra gente dar um comprimidinho de cálcio, assim. Esse comprimido, ele vai equivaler a 2 fatias desse queijo branco. A única dó que dá é que às vezes ele prende o intestino, dói o estômago, então assim, se você puder comer esse queijinho 2 vezes ao dia, é a equivalência de um comprimido. Então, Uhum. assim, para quem pode fazer isso pela via alimentar, é melhor. Às vezes a gente que não está acostumado a pensar que comida e exercício é igual remédio, né? Mas para o osso é. A maneira como eu me nutro, o exercício que eu faço, vai trazer um efeito muito positivo para esse meu osso, né? Uhum. Nenhum tratamento para osteoporose, nenhum tratamento de prevenção de fratura funciona se não tiver a parte nutricional e atividade física bem organizada, né? Uhum. São coisas que a gente precisa até para o remédio funcionar, né? Uhum. E doutora, aproveitando que a gente está falando dessa questão do cálcio, você comentou sobre os leites que não são Exatamente efetivamente, leite, é. exatamente, que não são efetivamente derivados lácteos, né? E os pacientes que têm alguma intolerância à lactose, esses Isso. alimentos sem lactose também têm o mesmo teor de cálcio? Tem, eu costumo falar que o leite tem no mínimo 4 elementos, né. Então ele vai ter a gordura, que se eu faço um leite desnatado, o que eu tirei foi a gordura. Tem o açúcar, que é a lactose. Se eu tirar a lactose, eu tirei o açúcar do leite. Ele continua tendo cálcio e proteína. Então, tudo o que eu preciso para o meu músculo e o que eu preciso para o meu osso continua lá, mesmo ele sendo desnatado e sem lactose, porque daí eu tirei a gordura, tirei o açúcar, ele continua tendo cálcio e proteína. Vale para o leite, para o queijo, para o iogurte, não? Então, assim, ele continua mantendo todas as propriedades que eu preciso, sim. É muito comum que a gente tenha intolerância à lactose, né? Na verdade, teoricamente, nós somos geneticamente programados para nos tornarmos intolerantes à lactose desde o dia que a gente desmama. Porque depois que a gente desmamou, daí em diante, algum grau de intolerância é possível que a gente tenha mesmo. Isso pode ser pior para algumas populações, né? Os asiáticos são mais intolerantes, né? Então eu tenho intolerância já de um bom tempo. E algumas pessoas vão desenvolver essa intolerância ao longo da vida. Talvez após os 60 anos de idade, cerca de até 60% das pessoas podem desenvolver algum grau de intolerância à lactose, né? E aí o que que a gente faz? A gente pode começar a consumir os produtos sem lactose, né? Que bom que hoje em dia tem bastante no mercado e é uma opção. E quando não dá, você pode até usar aquela enzima, né? Então, às vezes a gente vai numa festa e quem vai fazer a comidinha vai botar ali mais leite, que não é o leitinho da minha casa sem lactose. Então, eu já sei, eu já levo, posso usar a enzima no momento que eu faço a ingestão desse alimento, para que aquilo não me faça mal. Porque quem tem intolerância à lactose, quando faz essa ingestão, distende o abdômen, dá refluxo, pode dar diarreia ou o intestino que fica ruim. Então, é desconfortável. Então, a gente pode aprender a utilizar tanto os produtos sem lactose, quanto até usar a enzima, que é a lactase, que consegue te permitir a ingestão sem que você fique desconfortável, né? Muito legal, doutora. E isso é algo que eu queria muito trazer aqui nesse momento, porque a gente está vivendo um momento que vários alimentos viraram vilões, né? E um desses alimentos acabou sendo o leite e todos os seus derivados, né? E acho que vale aqui a gente reforçar o quanto isso é um mito, né? Porque é claro, né, que se a pessoa tem algum grau de intolerância à lactose, esse grau ele pode ser mais leve, ele pode ser mais grave, mas se você tem sintomas quando consome, né, leite e derivados, então estufamento abdominal, sensação de gases, dor, né, isso realmente não é normal, né? Isso precisa ser investigado e a gente precisa cuidar disso com atenção. Agora, se você consome leite e derivados e não tem nenhum efeito colateral, nenhum sintoma, não tem por que deixar de consumir, né? A gente fala, existem doenças, né? Então, eu vou dar um exemplo. Existe uma doença que é alergia à proteína do leite de vaca. Quem tem alergia à proteína do leite de vaca, aí não tem como.
né. Então tem exemplos de às vezes tem criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, que se comer um brigadeirinho feito, vai ficar totalmente empipocado. Então Hum. assim, não dá para liberar nada. Essa é a pessoa que vai precisar tomar o comprimidinho de cálcio, né, para que não falte para o seu osso. Então existem doenças sim, em que a gente não pode ofertar nenhuma forma de porque a pessoa vai se sentir ruim, vai ficar desconfortável e na verdade ela acaba tendo outras reações, né. Então para algumas pessoas, de verdade, pode ser realmente desencadeador de inflamação. Então não dá? Não dá. Agora, a gente não pode sair, assim, condenando um alimento para todos, né. Se a pessoa ela é saudável, se ela não tem nenhuma, questão com aquele nutriente, tirar da pessoa talvez eu esteja tirando uma fonte nutricional importante, né. Então os alimentos eles não podem ser assim, categorizados como bons ou ruins, a gente tem que perguntar para quem, né. Então vamos lá, que nem a história do glúten, ele é um problema muito grave para quem tem doença celíaca, né, então é muito ruim, eu não devo consumir mesmo, por quê? Porque aquilo vai inflamar, a pessoa vai ficar ruim, então ela não deve se expor. Mas para quem não tem, de repente comer um pãozinho, tudo bem, fazer um macarrão integral, tudo bem. Então assim, a gente pode fazer uma utilização dele para quem não tem a doença celíaca de uma forma que isso não faça mal a ela, né. A mesma coisa e assim, se a gente sai endemoniando tudo, né, e aí o ovo que estava lá para trás, que não podia, agora todo mundo tem que comer ovo, né, assim. Aí o glúten que era um problema, agora se for de fermentação natural, pão, daí pode, né. Eu tô esperando a hora que possam redimir o leite, porque agora é ele que tá ali, coitadinho, apanhando e a gente apanha junto, porque assim, tirar ele de forma sistemática das pessoas que precisam e daqueles que, na verdade, não tem problema nenhum em usá-lo, eu acho que é tirar uma fonte muito saudável de ter essa saúde óssea, né. Agora, lógico, evitar o uso para quem tem, questões, seja com né, se você tem intolerância à lactose, é consumir os produtos sem lactose. Se você tem alergia à proteína do leite de vaca, vai precisar utilizar realmente uma outra fonte nutricional, né, aí mudar o tipo dessa composição desse alimento ou realmente suplementar aí com os comprimidos à base de cálcio para que não te falte mesmo, né. É Uhum. isso mesmo. Muito legal, doutora. E como que o médico faz o diagnóstico de deficiência de vitamina D? Qual a diferença entre deficiência e insuficiência? É a mesma coisa? É, aí vai ter que dosar mesmo, né, fazer um examezinho de sangue para você saber em que nível de vitamina D você se encontra. E aí não vai ter jeito, não é o tipo de coisa que eu consiga supor de outra forma, como ele não vai dar nenhum sinal, não vai dar nenhum sintoma, não tem como eu olhar para a pessoa e dizer o quanto ela tem de vitamina D, vou ter que dosar, né. E aí é uma questão do quanto, né, se você tiver a gente fala, o ideal é que a gente tenha vitamina D acima de 30, né. Aí se você tiver ela abaixo de 30, você vai categorizar um pouco quanto isso é grave ou muito grave, para daí você pensar o quanto você vai dar de vitamina D, né. Então as pessoas que estão com uma deficiência muito grave de vitamina D, eu vou precisar dar uma dose mais alta de vitamina D para chegar nesses 30. A pessoa que tem uma deficiência mais leve, eu posso dar menos, né. Agora aí tem uma coisa importantíssima para falar. É assim, na natureza tudo em equilíbrio. Não funciona a regra do quanto mais melhor, tá? Porque o excesso da vitamina D, a intoxicação pela vitamina D, ele é um problema grave. E por que que ele é grave? Porque quem vai para o sacrifício é o rim. É o rim que vai ter que se virar para eliminar o que aconteceu quando a pessoa se intoxicou, tá? Então, não é ideal que a gente fique usando doses altíssimas sem eu saber de onde eu saí por um tempo longo, porque o risco de intoxicar é real. E quando a gente intoxica, ele fica espalhado no nosso corpo e demora meses para baixar. E nesse período que ele leva meses pra não basta só não tomar um dia, né, porque às vezes eu tive alergia de um remédio, eu não tomo um dia, amanhã eu já tô boa. Aqui não, são meses pra gente desimpregnar do excesso. E durante esse período em que eu levo para desintoxicar, é o rim que vai sofrendo, é ele que vai aumentando o risco de ser alterado, de ter uma função renal alterada. E esse é um cenário ruim para idoso principalmente, né, porque às vezes a pessoa entra com uma vitamina D, "Ai, deixa eu dar aqui um pouco", e só que a pessoa toma uma dose que não deveria, por um tempo maior do que precisaria, e o rim é que sofre.
Hum. né. Então tem que tomar cuidado na hora da gente fazer o que seriam aí as suplementações sim, né. Uhum. Ter um pouco de cautela. É, e isso é algo muito relevante, né, porque Muito, além da gente investigar muito. É, se a vitamina D está adequada, se a gente é. não tem uma deficiência, a gente O também excesso precisa afastar, quando o paciente faz um uso crônico, de é, ter essa intoxicação. o risco de É. intoxicação. Eu já não sei dizer até o que é pior, sabe, porque a deficiência ela é ruim, porque te impede de ter uma saúde futura, mas a intoxicação é um problema muito agudo, né, então você faz muito mal se você estiver intoxicado, você faz muito mal agudamente. Ela baixa vai ser ruim a longuíssimo prazo, mas ela Uhum, alta é ruim no curto prazo, tá. A intoxicação de vitamina D é um assunto que é importante para que a gente não use isso, porque fala: "Ah, é uma vitamina só", e como eu disse, não é uma vitamina, é um hormônio, né. "Ai, mas assim, se tomar um pouquinho mais tem problema", cuidado, na natureza tudo tem que estar em equilíbrio, inclusive ela, né, em que eu não posso ter nem a falta, mas o excesso também é extremamente prejudicial, uhum, né. E aí é engraçado, porque lá na ponta, quando ele está muito alto, ele faz mal para o osso. uhum, Então, pra você ver, na natureza tudo tem que estar em harmonia, né, não é a regra do quanto mais melhor, né, não é tão uhum. inocente assim. Sim, É, com certeza. é. E falando assim, ó, de forma bem prática, doutora, o ideal, o recomendado é que a gente tenha uma vitamina D acima de 30. Isso, esse 30 ele é bem, assim, é muito claro, porque ele é protetor para o osso. O 20 é suficiente se você tiver numa população que não tem risco de nada para o osso. Então, um adulto jovem que faz esporte, que está bem, que não tem doença nenhuma, o 20 ele até que dá conta, né. O 30 a gente vai precisar, para que eu garanta uma saúde óssea, principalmente nessas condições como eu estava dizendo, da mulher, da pós-menopausa, da gestante, da lactante, do idoso, né. De pessoas que tenham mais risco de desenvolver osteoporose, por exemplo, pacientes que tomam corticoide e para tratamento de uma série de doenças outras, reumatológicas, imunomediadas, essas pessoas precisam de uma vitamina D plena. E eu vou entender que o pleno é desse 30, né. A gente já começa a ser um pouco mais generoso, talvez, assim, vindo um pouco mais perto do 40, talvez eu tenha algum mas aí eu não tenho muita força de evidência para falar: "Olha, eu preciso chegar no 40 para que eu tenha um pré-diabetes, não virar um diabético". Eu sei que a gente tem uma generosidade um pouco maior com as doses, né, e com os valores de vitamina D, quando a gente está pensando nos efeitos que são não ósseos. Mas aí eu vou deixar como uma regrinha aqui, que a gente não deveria passar dos 60. Uhum, A partir dos 60 é onde talvez eu possa correr algum risco de intoxicação. E o 100, a partir daí eu estou intoxicado, tá? uhum, Porque dos 60 para o 100 é um pouco fácil sem que você perceba subir. Então, 60 é um nível bastante seguro. Então, você tem uma certa liberdade de transitar entre 30 e 60, que é uma coisa que, ok. E eu não tenho tantas evidências de que as doses mais altas sejam tão melhores, mas eu posso falar que abaixo do 30 o osso vai estar um pouco desguarnecido. Então, por uhum, isso que 30, 60 vai bem. Daí em diante, eu começo a bater na portinha da intoxicação. uhum. Então, eu tenho que tomar cuidado para eu realmente não lesar esse rim, né. O 100 não é legal, E tá. aproveitando para a gente falar da intoxicação, existem sinais e sintomas que podem alertar? Sim, pior vocês verem, a falta de vitamina D não dá a natureza não dá um alerta, Uhum, mas o excesso dá. E olha, por incrível que pareça, ele vai dando mal-estar, a pessoa tem um pouco de náusea, ela não consegue se alimentar direito, ela começa a desidratar, começa a ter muitas vezes, sabe aquela coisa de urinar muito, de beber água e de o estômago não vai, o intestino prende. Então ele dá sintomas, ele é desconfortável. Então a natureza está falando: olha, aqui não está dando, não. Né? O duro é a gente saber, porque isso é tão, assim, pouco específico, né, isso é tão pouco, assim, não tem cara só da intoxicação de vitamina D, que às vezes é difícil a gente falar que é isso, mas para quem tá usando, se tá numa dose alta, se aparece um sintoma como esse, é bom dosar e ver se não é isso mesmo. Uma uhum, ótima pergunta. uhum. Os sintomas, sim.
E existe, doutora, uma recomendação de em quanto tempo a gente tem que fazer essa dosagem? A gente tem que fazer para a população geral? É mais para grupos que tenham mais riscos de ter doenças ósseas? No último consenso que teve, você poderia inclusive suplementar sem dosar, né, nas populações que são importantes mesmo, né, na criança, no adolescente, na mulher gestante, no indivíduo idoso, na pessoa pós-menopausa, mesmo sem dosar, eu poderia fazer uma suplementação, né. Se você fizer uma suplementação entre 1.000 a 2.000 unidades ao dia, você dificilmente intoxicará. Então eu não Uhum, preciso nem dosar para todo mundo, eu precisaria era suplementar isso para essas pessoas, mesmo que eu não tenha a possibilidade de fazer uma dosagem, eu poderia suplementar desta forma, porque eu não intoxicaria, né. Hã, não há uma recomendação da frequência, né. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de fazer um check-up anual, né, para mulher às vezes é mais fácil, né, que vai fazer a mamografia, Papai uhum, Nicolau, vai passar com o ginecologista, aí é fácil a gente pensar em pedir uma vez por ano. O uhum, duro é a gente falar para os homens, né, quando é com que esses certeza. esses nossos amigos irão no médico para fazer uma dosagem, né. Por isso que vem a recomendação, mesmo que você não possa dosar, você suplemente se a pessoa realmente tiver algum fator de risco, né, então usa corticoide, é idoso, teve fratura prévia, né, então às vezes é um sinal de que talvez esse osso precise de um pouco mais aí de atenção mesmo. Uhum, legal. E doutora, qual seria a melhor forma de repor a vitamina D, né? A gente já desmistificou um pouquinho a questão da exposição solar, porque realmente seria muito difícil a gente Ver tudo, quantificar, né? E também desmistificamos um pouquinho o período pós-férias, né? Porque muitos pacientes às vezes vêm no consultório, acabaram de vir da praia, estão com aquela vitamina D maravilhosa, né? Se usou muito protetor solar, às vezes eu não consegui, né, resolver Uhum, tudo e talvez não dê para tirar tantas férias por ano, né, assim, para só contar com essa, né. Então o sim. melhor jeito é realmente a gente fazer utilização da vitamina D que a gente compra, como eu disse, a gente pode comprar tanto em comprimidos, como em gotinhas, mas comprar na dose de 1.000 a 2.000 se a gente estiver só fazendo manutenção. Quando ela está muito baixa, a gente precisa fazer um ataque. Aí no ataque a gente faz até 50.000 por semana, por 8 semanas, para depois entrar nessa manutenção de 1.000 a 2.000 aí ao dia, ou que seria 7.000 a 14.000 por semana. Pra vocês terem uma ideia, um fim de semana de sol faz em torno de 25.000, né. Ah, É, não sabia. só que vai lá, né, de que jeito, em que lugar do país, com quanto de protetor solar, Uhum, então, ou conta difícil, então se eu tomar sol de tal jeito, equivale a metade desse comprimido de 50.000, gente, é duro, viu, uhum, é duro de acertar. Então, se você teve a oportunidade de dosar, e viu que a vitamina D estava muito baixa, você pode fazer um ataque ali de 50.000 por semana por 8 semanas, né, mas isso sempre com prescrição médica, né. Como eu disse, a gente errar na mão nesse tipo de coisa pode ter um efeito que não é legal, a intoxicação não é bem-vinda para ninguém, né. Então e aí tem uma coisa importante também, que se a gente sempre que puder, a gente utilizar o que está na farmácia, nos balcões mesmo, e não utilizar tanto a manipulação, né. A manipulação, a gente não consegue ter todo o controle de todo o sistema de produção, por mais que a a pessoa seja, assim, né, uma pessoa que a gente conhece, que seja idônea, o problema é a procedência do material, o cuidado, o zelo com a maneira como aquilo foi, realizado. Então, a gente tem tantas opções, né, no mercado hoje, que a gente pode fazer o consumo das que já estão prontas, né. Não tem conflito de interesse nenhum com nenhuma indústria, mas a gente prefere comprar na farmácia do que mandar manipular, porque o controle é mais fácil da gente não perder nessa uhum. condição mesmo, né. E existe diferença de comprimido e cápsula? É, na verdade, assim, o problema todo tem a ver com a absorção. O comprimido da cápsula não e a gota também não. O macete aqui é tomar a vitamina D com a comida, porque ela vai ser mais bem absorvida com um veículo gorduroso, né. Então a gente fala, tem remédio que para funcionar você tem que tomar em jejum, por exemplo, os da tireoide, né, os remédios para osteoporose, alguns remédios para o estômago, que para funcionar você tem que usar ele antes de comer. Pois a vitamina D é o contrário, para ela ser bem absorvida, eu preciso que ela seja ingerida com a comida, então aqui é o contrário. Então eu posso escolher um momento do dia e que eu tome com a comida. E aí tanto faz, se é de manhã, à tarde, à noite, tem gente que fala assim: "Ai, mas eu tenho que tomar e ir para o sol". Eu falo: "Não, Uhum. tanto faz, você pode tomar à noite também, não tem problema nenhum, né".
Não importa a hora do dia, importa que seja com comida. Isso Uhum. faz diferença mesmo. Às vezes essa de gotinha, tem gente que pinga na água e toma, e fica tudo ali Grudado. no copo, Uhum. né. Então às vezes eu preciso, se eu for usar ela, põe numa colher para você tomar da colher toda, porque senão ele fica ali no meio do seu suquinho, no meio da água e não vai, Uhum. né. Que nem o bebê, lembra que o aditivo a gente pingava ali na boquinha do nenê, né, então às vezes precisa entrar mesmo assim, porque senão fica ali no copo, né. Então as gotinhas tem que lembrar de se põe na colher e toma ou põe direto, né, o duro direto é você enxergar as gotas que você tá pondo, Uhum. mas, sempre com uma refeição, né. Uhum. Isso para falar do tipo mais comum de vitamina D que a gente tem no mercado, né, que é o colecalciferol, que a gente tem vários nomes e marcas, esse realmente precisa que ele seja ingerido desta forma. Existem outros tipos de vitamina D, que talvez não precisem tanto dessa observância de fazê-lo junto com a refeição, ela é menos comum no mercado, né, a gente tem o calcifediol, que ele pode ser ingerido mesmo que não tenha junto com uma refeição gordurosa, porque ele vai ser bem absorvido pelo intestino também, mas ele é mais raro no mercado, né, o Uhum. colecalciferol é o que é o mais comum. Que Uhum. por sinal, é o que a gente vai da pele fazer a nossa vitamina D virar sob o sol, né, então só para entender que o que a gente está tendo na farmácia é o que eu faria sob a ação do sol também, Uhum. então funciona tanto quanto, né, Uhum. por isso que um substitui o outro. Uhum. É, exatamente. E existe benefício de a gente fazer diário, em detrimento de fazer uma vez por semana? Então, a gente acaba que assim, né, a gente fala assim, se fosse possível todos os dias, acaba sendo melhor, porque todos os dias você tem uma chance de absorver. A gente acaba facilitando, às vezes, a vida da pessoa dando uma vez por semana, porque, gente, tem gente que já toma tanto remedinho, né, Uhum. e aí se você puder pelo menos a vitamina D tomar uma vez por semana, né, eu Uhum. falo, é que nem o sol do domingo, né, então todo Uhum. domingo você toma, talvez facilite para melhorar o conforto posológico, né, para que você possa usar o remédio só um dia dessa semana. Uhum. Também funciona teoricamente, dá tudo certo. É que tem intestino que é meio danado, que nem tudo que você dá entra. Uhum. Então, tem gente que tem esse intestino que às vezes funciona um pouquinho diferente e que acaba tendo perdas dessa vitamina. E Uhum. aí, se ela tiver, por exemplo, uma diarreia, naquele dia ela perdeu a dose da semana inteira. Uhum. Aí, nessa situação, é melhor dar todos os dias, porque se ela teve naquele dia, ela só perdeu a dose daquele dia. Uhum. Amanhã ela vai tomar de novo, vai dar tudo certo, né? Então, assim, é um jeitinho aí um pouco mais garantido de você ter uma oferta diária para você ter isso contabilizado no tempo, né. Uhum. Nem todos absorvem tudo, né. É, eu sempre falo que é como se o nosso intestino ele tivesse um limite. Às vezes ele chega naquele limite, ele vai absorver até ali e o resto ele vai acabar descartando, Exato. O chato é né. se ele descartar a dose do dia, que era Uhum. uma vez por semana, ele descartou a dose da semana toda, É, né. Então, às vezes, é isso que é difícil. é. Então Sempre para os meus pacientes eu acabo oferecendo, eu explico, a gente pode tomar todo isso, dia e a gente pode isso. fazer uma dose semanal. Eu esqueço. De qual? Do Do semanal? semanal, É, porque se for eu todo dia, esqueço. você lembra, né, o semanal se deixar, fala assim: "Ai gente, eu tomei ou não tomei", né. É, É é. isso mesmo. E É. aí o que que eu falo pra eles? Se a gente esquecer uma semana por mês, já é 25% do mês que a gente Pois ficou é. sem. Se a gente toma todo dia, você esqueceu um dia da semana, você ainda tomou os outros 6 dias. Exato. Então, É. assim, pra mim eu acabo sempre preferindo, mas eu sempre dou essa opção, É, porque às né. vezes é mais confortável. Nesse mundo de hoje, de tantas canetinhas andando por aí, às vezes o que eu faço é o que você Uhum. tem que tomar uma vez por semana, você toma junto com ela. É, a gente tem Porque muitas é medicações, são semanais. semanais, Aí você né. fala assim, então se você vai usar aquele, então você aproveita e já põe a vitamina D naquele dia, que às vezes, Uhum, assim, a coisa não esquece. uhum, Mas você sabe que é um exercício de lembrar dos remédios, viu? uhum. Né? Com certeza. A nossa aderência, a nossa capacidade de lembrar de tudo que a gente tem que fazer no dia, nessa vida tão corrida, é uma tarefa mesmo. Aquilo Uhum, que for mais fácil, a gente vai andando mesmo, né? A lógico. gente escolhe. Mas que é uma tarefinha boa, é lembrar tudo que tem que tomar mesmo. É. Doutora, vamos falar um pouquinho do calcifediol então, Tá porque para bom. um grupo de pacientes acaba É, sendo uma medicação muito é. interessante, né. Uhum. Então é uma forma em que a gente tem uma absorção muito melhor. Para quem que Isso. seria legal a gente É. pensar? O calcifediol, então, ele assim, ele é uma outra molécula, né, da vitamina D. Porque a vitamina D, ela vai sendo produzida, parece uma linha de montagem de um carro, né. Você começa com
a estrutura, até terminar na portinha, você vai fazendo ela. Então o calçofeijão, ele já entra com o carro semi-pronto. Então daqui ele falta pouco para botar as janelinhas aqui. E aí, esse, na verdade, esse comprimido, né, do calçafeijão que seria para a gente tomar, ele vai ser absorvido independente um pouco dessa refeição, porque ele dilui bem no nosso sangue. Então, assim, ele entra para nossa corrente sanguínea sem tanta dificuldade. Vai muito bem para quem operou, né, a parte digestiva, então para os pacientes pós-bariátricos, para quem tem algum quadro de desabsorção intestinal, para quem tem as doenças inflamatórias intestinais, ou seja, para as pessoas onde o intestino é uma pegadinha mesmo, onde às vezes ele não consegue absorver tudo, é mais fácil ele absorver essa do que o colecalciferol, né? Então é um público, na verdade, diferente para quem essa molécula deve ajudar mesmo. Uhum. É isso mesmo. Então, às vezes, aqueles pacientes que a gente repõe a vitamina D, ele diz que tá tomando direitinho, e às vezes ele não tem uma boa resposta laboratorial, vale a pena a gente Vale tentar. tentar. E um outro grupo que é muito específico mesmo, né, porque nessa linha de montagem que eu tô falando, eu dependo do fígado para terminar de fazer esse carrinho. Quando o fígado tem alguma alteração, é melhor que eu já dê ele quase pronto. Então, para as pessoas que têm algum grau de alteração da função hepática e que não vão conseguir fazer essa conversão da vitamina D, talvez eu já seja melhor eu dar a forma convertida aqui, né? Uhum. Então, é um grupo muito particular de pessoas que vão ter essa deficiência, né? Essa insuficiência hepática, deficiência ali da função hepática, mas para eles também é extremamente importante. É um nicho pequeno de pessoas, mas é importante sim. Legal. E, doutora, muitas vezes a gente acaba, encontrando no consultório pacientes que vêm, tendo feito reposição endovenosa de vitamina D. Existe alguma recomendação sobre isso? Olha, faz-se muito EV, né, no paciente dialítico. Então, você está em diálise, né, então você vai repor. Por quê? Porque, então, na linha de montagem, né, eu tenho o sol e a pele, aí eu tenho o fígado, e o último que vai botar ali a janelinha é o rim. Na ausência do rim, então, todo paciente que tem uma insuficiência renal, essa conversão final, ele não consegue fazer. Então existe um público que necessita dos análogos da vitamina D, porque o rim dele não vai ser capaz. Então eles recebem inclusive na diálise, então é assim, é uma outra maneira. Agora, para quem o fígado funciona, o rim funciona, o risco de intoxicar é muito grande. Então é melhor que a gente faça na forma oral mesmo, né? Uhum. Como eu disse, intoxicação é um assunto muito sério e a gente tem medo das megadoses, a gente tem medo do quanto isso pode trazer, de problemas se você insistir nesse tipo de coisa a longuíssimo prazo, né. Uhum. Uhum. Talvez para o paciente que tem uma deficiência, grave de absorção, né, um pós-bariátrico que não consiga absorver nenhum, talvez você precise, né. Uhum. Mas excetuando esses grupos que têm uma dificuldade muito grande da absorção intestinal, o risco é maior de intoxicar, Uhum. tá. Então acho que para os renais crônicos é onde a gente vai precisar mesmo dessa via, parenteral, né, e para os grandes desabsortivos, talvez seja um público que vá precisar de desta via. Agora excetuando isso, eu acho de muito risco mesmo, Uhum. né. Perfeito. E uma outra coisa que também sempre é pergunta nas consultas, né? A gente precisa, de magnésio, a gente precisa da vitamina K para conseguir absorver adequadamente a vitamina Ah, D? você sabe que a K2 eu adoraria, porque o que a gente quereria que ela fizesse, é que ela pegasse o cálcio pela mãozinha e levasse para dentro do osso, né, entregasse lá dentro, para não deixar o cálcio andando no vaso. Mas embora a gente queira muito que ela faça isso, eu não tenho muita evidência de que eu consiga realmente fazer isso, né. Então, assim, é o que eu falo, não vai fazer mal nenhum tomar, mas eu não tenho uma força de evidência que diga que ele realmente vai pegar esse cálcio que eu tomei do comprimidinho e vai levar para dentro do osso, vai pegar ele pela mão e deixar exatamente dentro do osso, e não vai deixar ele passeando aí pelo vaso, porque o medo que se tem é que isso calcifique, né. Então, eu não tenho um corpo de evidência suficiente, mas não vai fazer mal, né. Então, Uhum. assim, não há uma coisa que eu diga assim: "Não, você está proibido de usar", né. Talvez eu não tenha tanta força de dizer: "Eu preciso que você tome, se você não tomar, vai te fazer mal", né. Porque, acho que a gente pode classificar esses nutrientes, assim, desta forma.
Se eu não usar certas coisas, isso vai me fazer mal. Então, se eu não comer o queijinho, se eu não tomar o iogurte, se eu não puder tomar o leitinho e não conseguir repor isso de alguma forma, isso vai me fazer mal. Se eu não usar essa vitamina D numa situação em que eu não estou pleno só pelo sol, se eu não fizer isso, ele vai me fazer mal. Eu não vou conseguir dizer essa frase para o K2, se eu não usar o K2, não usar o magnésio, isso vai me fazer mal, né. Eu posso dizer que talvez eu não tenha tanta certeza do bem que ele faça, mas eu posso falar que mal não vai fazer. Agora não usar vai me fazer mal? Não tenho essa certeza não. Uhum. Né, então fica um pouco assim, não há nada que impeça a pessoa de fazer, ela não está nem um pouco proibida de fazê-lo, mas não há nada que me obrigue a prescrevê-lo, né. Eu Uhum. preciso prescrever o queijo, eu preciso prescrever o leitinho, o iogurte se possível, né, assim, essas fontes. Eu preciso que a pessoa use vitamina D para ficar plena, mas eu não preciso que ela tome a K2 para que ela tenha essa saúde, né. Uhum. O magnésio, a gente sabe que o magnésio ele é importante para a secreção do paratormônio, que é quem controla esse cálcio, e a gente precisa que ele esteja normal, mas as nossas fontes alimentares, elas já são suficientes. Uma dieta variada, uma ingestão rica, diversa, né, de frutas, legumes, verduras, ela já vai ter ali uma quantidade suficiente de magnésio, eu não preciso, assim, suplementar, né. Então não é o tipo de coisa que se eu não der, a pessoa vai ficar doente, né. Uhum. Ela não vai me fazer mal, se eu quiser usar eu posso, eu não estou proibida de fazê-lo, mas você não está obrigada a tomar. Você não está obrigado a isso, porque se você não usar, isso vai te fazer mal, né. Uhum. Porque não tem um corpo de evidências para falar: "Se você não fizer isso, isso vai te fazer mal", né. Uhum. Então, é um pouco medicina é um pouco feita, como a gente fala, né, de verdades que são transitórias, que são transformadas em definitivas para fins didáticos, né. Uhum. Hoje, na luz de hoje, o que eu posso dizer é que ela não tem esse eu não consigo dar essa força para esses suplementos, né, Uhum. para K2, pra magnésio, não tem essa força. Não vai fazer mal nem usar, não tem proibição de fazê-lo, mas não acho que a gente precise prescrevê-lo, porque a gente tem isso muito rico na nossa dieta, que é bastante variado, né, a Uhum. menos que a pessoa não consiga fazer uma ingestão variada aqui. Uhum. E você disse, doutora, uma coisa que é muito importante, que eu também sempre converso com os meus pacientes, o como na medicina as coisas mudam muito. Pois é, a gente tem que ter toda essa humildade para dizer do que eu sei hoje, né, do que o mundo científico conhece hoje. Porque, o soro da verdade é o tempo, né, então com o tempo certas coisas vão sendo descortinadas, né. Coisas que a gente condenou no passado, hoje elas são revistas, coisas que eu não sabia que faziam mal, poxa vida, não precisa nem ir longe, quanta gente não fumou no passado? Uhum. Né, gerações de pessoas que fumaram sem saber de tantos malefícios que aquilo fazia, né. Uhum. Para hoje a gente falar: "Ah, não, isso é categórico", só que levou um tempo para a gente aprender isso, né. Então a gente todos estamos aprendendo, e na medicina a gente está aprendendo constantemente, né. A gente não pode transformar verdades em absolutas para sempre, né. Em medicina a gente fala, não dá para dizer nem nunca nem sempre, Uhum. porque a gente vai revisitar esses assuntos quantas vezes na nossa vida, né. Uhum. Então todo médico tem que ter essa humildade dizendo: "Não só eu não sei tudo, como eu não sei tudo hoje, talvez eu não consiga definir todo o que eu digo hoje e assumir tudo isso para o amanhã. Mas Sim. na luz de hoje a gente pode escolher algumas opções mais saudáveis, né, Uhum. e trabalhar dentro do que é o conhecimento de hoje, né, gente, que bom que a gente está sempre evoluindo, né. Uhum. O fato de uma coisa a gente descobrir depois também é o sinal de que a gente evolui, né, de que a Sim. gente aprende, que a gente estuda, de que a gente constrói e que a gente melhora, né. Uhum. É isso mesmo. E conversando um pouquinho sobre alguns mitos e verdades, né? A gente viveu aquela época da pandemia, né, do Covid, e naquela época foi muito falado sobre o uso de vitamina D, Sim, pessoas usando doses super altas. Nós tivemos muitos casos de é, intoxicação, né, nessa época, porque as pessoas ali, na preocupação, no desespero, também acabavam comprando sozinhas na farmácia e tomando quantidades muito grandes, né? exato. Existe, doutora, alguma recomendação para prevenir doença infecciosa, para prevenir doença autoimune, de ter uma vitamina D acima desses níveis recomendados, então entre 30 e 60? Então, na verdade é isso, a gente sabe que ela tem um efeito imunológico protetor sim, tanto é que a evolução de uma doença respiratória para uma infecção mais grave que precisa de UTI, de assistência ventilatória, ela é maior quando a pessoa tem a vitamina D mais baixa. De novo, estudos de associação.
né? Você vê o paciente que está entubado e dose a vitamina D é diferente daquele que evolui melhor, porque aquele que foi entubado, que ficou mais grave, ele tinha vitamina D mais baixa, Uhum. enquanto que o indivíduo que foi melhor, com a mesma infecção, ele era mais pleno de vitamina D. Mas daí a dizer que foi a megadose que faz isso, aí já não dá. Então a gente precisa ter um nível de segurança, né, para que a gente tenha, ah, bem assim dizer, o benefício, tá? O que eu não vou conseguir dizer, porque talvez a gente não tenha suficiente estudo, é, tá, suficiência 30, 35, 40, 47, 50, 52, 60, Uhum. né? Então a gente tem uma certa generosidade com um valor talvez que possa ir nesse 30, 40, mas eu não vou conseguir dizer que eu tenha tanta certeza que o 60 é melhor que o 50. Uhum. Né? Ah, tá. Mas o 55 é melhor do que o 30? Gente, isso vai demorar um pouco para a gente Ter ter, certeza. ter certeza. Eu esqueci de falar um particularzinho aqui sobre essa questão de suplementar. Existe um grupo particular que é o paciente com diabetes. Uhum. O paciente com diabetes, ele é um paciente de mais risco de ter fratura. Muitas vezes até com uma densitometria óssea, que é o que vê o risco de fratura, nem precisa estar tão ruim para ele estar exposto a mais risco. E nesse indivíduo, ter a vitamina D melhor é melhor. Uhum. E para ele, não tomar o comprimido de cálcio é mais importante também. Uhum. Para o diabético é melhor que ele consuma os derivados lácteos do que tome esse comprimido, porque o risco dele calcificar os vasos, que já é maior pelo próprio diabetes, é maior. Então aqui vai fazer diferença de onde vem esse cálcio, se é Uhum. do comprimido ou se é da comidinha. Então existem algumas condições em que de verdade é melhor que seja pela comida e Uhum. menos pelo comprimido, né? Uhum. Aí eu já começo a ter um pouquinho de mais de corpo de evidência, né? Para a gente falar assim, então, menos comprimido e mais comidinha. Uhum. Né, então é difícil porque são grupos um pouco particulares, eu não consigo dizer isso para todos, né, Sim. mas para o paciente que tem diabetes, talvez para ele realmente, talvez não, isso eu Uhum. já tenho um pouco mais categórico, que é Uhum. melhor. E Uhum. para ele também ter a vitamina D plena é melhor também. Uhum. Agora, se o 35 é melhor do que o 55, o 55 é melhor do que o 45, isso eu ainda não tenho, Uhum. né, não tenho. Uhum. Então, por hora, a gente segue essa recomendação para todo mundo de deixar entre 30 e Isso, 60. não deixar passar muito disso. Ok, se você estiver ali nos 40, talvez seja melhor do que os 30, saberemos no futuro. Será que o Uhum. 50 é melhor do que o 30? Não sei, daqui a um tempo Uhum. a gente vai saber, mas não deixa crescer demais não, porque como eu digo, na natureza é tudo em equilíbrio e vai ser bem-vindo que a gente cuide assim, Com né. certeza. É. E aproveitando que a gente falou dessa questão do diabetes, né, o Sim, diabetes mais prevalente é o diabetes tipo 2, que é sim, causado, né, pela resistência insulínica, sim. pela síndrome metabólica, pela obesidade. E eu tenho muitos pacientes que vêm no consultório e falam: "Doutor, eu quero tomar vitamina D, porque eu ouvi dizer que ela ajuda no emagrecimento". Doutora, conta pra gente, é mito ou verdade? Nossa! Olha, quisera eu que fosse mais fácil assim, né. Não, no emagrecimento eu nem sei de onde sairia a Uhum, ideia, mas, ela vai ajudar durante o processo de emagrecimento que você mantenha a sua imunidade, a sua saúde, né. Eu uhum, falo cabelo na cabeça, né, assim, mas, não há muito o imaginar por que que ela me ajudaria no emagrecimento, né, uhum. assim, Sim. é. É uma das coisas que às vezes a gente acaba ouvindo na internet, né, e Pois que é. não a gente não como médicos, assim, né, não tem um fundo de evidência muito É. importante, então a gente também precisa ter muito cuidado com esse tipo de informação, porque senão, mais uma vez, aí vai na farmácia, compra vitamina Pois e é. começa a usar a vitamina sem ter um Se valor não de tomar referência, cuidado, né. intoxica e o rim é que paga o preço, então Exato, é, é. legal. E doutora, tem alguma mensagem, alguma coisa diferente que a gente às vezes não comentou aqui, que você acha importante ressaltar? Olha, eu acho que o tempo ele é democrático, ele vai passar para todo mundo. E vai ser uma vitória chegarmos lá na frente com a nossa saúde, com a nossa independência, com a nossa autonomia. E como eu disse, isso tudo vai ser um merecimento, né? Vai ser um privilégio a gente poder estar nesse tempo lá na frente com todas a nossa funcionalidade preservada. E a gente falou muito de cálcio e vitamina D, e a gente precisa lembrar que isso tudo é ancorado na atividade física
que também é necessário para que eu estimule meu músculo e meu osso, né. E esse é um tripé que eu acho que vale a pena a gente conversar, que é a nutrição, que é a reposição desses elementos e o exercício, porque tudo isso vai compor uma saúde músculo-esquelética que vai nos permitir viver mais e melhor, né. Eu falo que a gente vai ter alguns desafios no futuro e 2 são muito importantes. Um é nossa capacidade cognitiva e a outra é a nossa mobilidade, né. Vamos querer sim ter a nossa autonomia, nós vamos precisar de ambas. E sabe o que é interessante? Que a cognição guarda uma correlação muito grande com a minha mobilidade, né. A gente já sabe o quanto a gente consegue fazer da prevenção dos distúrbios de memória, do Alzheimer, com uma atividade física concreta ao longo da vida. Agora, como eu faço isso se eu não tiver o ossinho bom? Então, como é que eu faço isso se eu não tiver cálcio e vitamina D? Então, a conversa de hoje aqui, ela no fim, ela é uma mensagem para a gente mesmo, para o futuro, né? É como se a gente olhando o nosso tempo aqui hoje, a gente tivesse aqui uma oportunidade da gente ter esse merecimento lá na frente. E isso começa agora, com exercício, alimentação adequada, vitamina, que não é só a vitamina D, né? Mas assim, que é esse conjunto de ações visando a nossa independência, nossa autonomia lá na frente, porque o tempo é democrático e todos estaremos lá. Se Deus quiser, né. Legal, doutora. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Eu sempre aprendo muito, né? Só compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né? Eu sou fã da Monique há muito tempo, muito tempo. Via ela nos congressos, achava as aulas o máximo, né? Como ela transmite tanto conhecimento com tanta simplicidade, isso é muito gostoso de ver. E a gente teve a oportunidade de se conhecer numa viagem, conhecemos, né, famílias e Exato. tudo, foi muito gostoso. Foi muito bom, é uma alegria, é um prazer, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, e a gente torce, né, para que um pouquinho do que a gente trabalha, um pouquinho do que eu vivo, possa ajudar alguém, né. Nós fizemos um juramento há tempos atrás, Uhum. né, de ajudar sempre, de melhorar sempre que possível, a gente e esse é o nossa batalha, né. Somos educadores de consultório, né, então cada pacientezinho que chega é uma pessoa que a gente se importa e tenta cuidar e educar para esse futuro. E se você permite que esse conhecimento tenha um alcance maior, você que está de parabéns. Eu é que tô tua fã, de poder levar esse conhecimento e poder ajudar as pessoas, né. Mais legal ainda é poder ajudar quem eu nem vi, Sim. né, quem eu nem conheço, né. Que Uhum. alegria é poder fazer isso, né. E uma última mensagem que eu acho, assim, isso meu pai que me ensina, essa frase não é exatamente dele, mas foi a que norteou muitas coisas da minha vida. Ninguém deveria sair da nossa presença pior do que chegou, Uhum. né. A gente tem o poder de melhorar, de ajudar, de nem que seja um sorriso, uma palavra amiga, mas que ninguém deveria sair da nossa presença pior do que chegou, né. Se o que a gente falar puder melhorar um pouquinho o dia de alguém, né, dar algum toque que faça a pessoa se sentir melhor ou fazer algo melhor para ela mesma, teremos cumprido com muita alegria. Com certeza, com certeza. E é justamente esse o objetivo do que a gente está fazendo aqui, né? Divulgar informação de qualidade para tanta gente que precisa, né? Aqui no descritivo do episódio eu vou deixar os contatos da doutora Monique, tá? Vai ser um Que é uma prazer. excelente profissional, como vocês já viram, né? E a gente encerra aqui então mais esse episódio. Obrigada por quem ficou até o final. E até a próxima. Obrigada e até a próxima.